Sejam bem-vindos ao meu canal. Estou muito feliz de estar aqui hoje, domingueira. Vamos falar sobre um vídeo que eu publiquei no meu Stories no Instagram e fiz algumas enquetes. E a galera falou um monte de coisas sobre esse videozinho curto. Pessoal, antes de qualquer coisa, os vídeos são ilustrativos, só para a gente falar sobre cavalo. Nós não sabemos a história da pessoa, do cavalo, para ter certeza de nada, tá bom? Só estamos utilizando o vídeo para a gente conversar sobre cavalos e falar sobre o comportamento desses animais, como que nós podemos aprender com isso. Vamos lá! Temos um videozinho simples aqui de uma pessoa que está andando com o cavalo, ele tem uma reação e nós vamos tentar descobrir por que ele teve essa reação. Então ela desce e uma coisa incomum, ele sai correndo em direção ao local que ele não queria ir. Isso é muito curioso. Quando ela está andando com o cavalo, passa uma pessoa lá atrás. A galera falou, poxa, ele reagiu por causa da pessoa, ele reagiu por causa da pessoa. Vamos dar uma olhada no seguinte. Notem que quando a pessoa passa, esse cavalo, ele não tem nenhuma reação de levar a orelha para trás ou de tentar encontrar essa pessoa. Ele não leva um susto com a pessoa. Então, pode ser que ele tenha reagido por causa da pessoa sim. Mas eu suponho que não. Eu suponho que como ele não teve uma reação imediata de olhar e reagir, eu suponho que ele já esperava fazer isso porque ele sabe que a pessoa vai descer, que a pessoa não vai reagir, que a pessoa não vai tentar trabalhar junto com ele. Ou seja, ela desiste muito fácil. E foi o que a maioria das pessoas disseram. Pô, essa moça é molenga, ela desceu muito rápido, ela não reagiu, ela não sei o quê. Sim, eu também acho que ela não sabe como reagir diante de uma situação como essa. Eu já falei em vídeos anteriores que esse tipo de comportamento da pessoa ao desistir muito rapidamente gera barda, gera mania, gera um cavalo que vai aprendendo que em qualquer momento ele pode fazer o que ele quiser. E isso não é o melhor para um cavalo. É interessante que o cavalo tenha um limite, que ele saiba o que não fazer. Aí ela poderia ter tentado algumas coisas, como colocar ele em círculo. Colocar em círculo um cavalo é péssimo, ele vai ter que desengajar, gastar energia. Aí ele fala assim, puxa vida, toda vez que eu faço isso, ela me coloca em círculo, sabe? Isso é muito comum, popularmente, todo mundo sabe disso. É muito legal aprender, inclusive, como colocar um cavalo em círculo estando montado. A outra coisa curiosa, por que eu acho que isso acontece? Porque ele tem uma reação de não querer a pessoa, ela desce e ele corre em direção ao local que ele não queria ir. Por isso eu acredito que seja uma mania, que seja uma barda, porque muito provavelmente ele está indo para a pista, olhou, ou ele está indo para algum lugar, que pode ser a cocheira, etc., e fala, nossa, essa pessoa está me incomodando, não estou curtindo ela, etc. Então tá, eu vou tirar ela de cima e vou para onde eu quero. Isso sim é um vídeo que a gente pode aprender muito. Novamente, eu não sei o histórico da pessoa, não sei o histórico do cavalo, para a gente fazer julgamento. Mas é muito gostoso conversar sobre isso, né? Eu quero mostrar outro vídeo para vocês, que eu também coloquei no meu Stories, e também fiz uma enquete lá. Eu falei, gente, o que pode levar um cavalo a ter esse comportamento? Vamos pensar juntos. Por que será? Novamente, é um vídeo que nós estamos utilizando descontextualizado, não sabemos quem é o conjunto, quem é a pessoa. A gente está usando o vídeo para conversar sobre cavalo, só isso, tá certo? O que pode levar um cavalo a ter esse comportamento? Pois bem, algumas pessoas, a grande maioria, falou, poxa, é dor, é incômodo. Acho que dor e incômodo é uma coisa que pode levar um cavalo a fazer isso. Ele se assustou com algo e resolveu fazer isso. Pois bem, eu também acho que pode ser esse tipo de coisa. Mas notem que ao vermos um vídeo como esse, eu gosto muito de fazer uma comparação do nível
de pressão que o cavalo suporta. Quando eu falo pressão, por exemplo, é susto. Pode ser um susto. Por exemplo, saiu um passarinho de uma moita e o cavalo começou a corcoviar. Quando esse cavalo começa a corcoviar porque saiu um passarinho de uma moita, ele tem baixa resistência à pressão, ao susto. Então, é o nosso trabalho de domador, de cavaleiros, né, amazona, treinador de cavalos e etc., conseguir treinar esse cavalo para ele suportar mais uma pressão. Suportar a pressão não é que o cavalo tem que suportar a dor ou suportar apanhar, longe disso. É ele se habituar com passarinho saindo da moita e com trator, com objetos, com o mundo. Então, se esse cavalo estivesse na trilha e ele sentiu algo atrás dele e resolveu sair corcoviando, porque ele se assustou, ou seja, ele tem baixa resistência ao susto e logo começa a corcoviar, que é uma reação que a gente não quer. Vamos fazer a suposição que esse cavalo, como o vídeo anterior, você vê que essa amazona, ela é uma amazona mais resistente, ela segurou a onda, ela ficou até onde ela podia, ela não teve tempo de reagir. Eu senti que ela tem mais técnica do que a menina do vídeo anterior. Mas vocês notam que a reação do vídeo anterior é diferente dessa reação. Aqui nós temos um corcove claro de um cavalo correndo daquilo que pode ter assustado ele. Agora, no vídeo anterior, tem um cavalo reagindo contra o cavaleiro, mas ele está empinando do que corcoviando, e ele corre sem corcoviar em direção ao local onde ele reagiu para não ir. Vejam, notem como são reações diferentes. Isso é muito legal, utilizar esses vídeos para a gente conversar sobre essas reações. E eu já canso de repetir, mas eu vou repetir para a gente não correr o risco. Ô, fonezinho ruim que eu tô. Para a gente não correr o risco de julgar o vídeo, de julgar a pessoa. Pelo contrário, certo? Se ela colocou na rede, vamos pensar sobre o vídeo de uma maneira propositiva, legal. Você vê que essa pessoa ela tá firme, querendo resolver o problema. Ah, pode ser energia? Pode ser energia. Se um cavalo tem muita energia e qualquer coisa coloca ele corcoviando, novamente, esse cavalo tem baixa resistência à pressão. Ele tem muita energia, é um tipo de pressão, é um tipo de coisa que incomoda ele, então eu vou ter que andar ao passo tendo muita energia. É um cavalo que tem baixa resistência à pressão, ou seja, é uma situação incômoda e ele tem que sair corcoviando. É ruim também. Tanto o cavalo que levou um susto e sai corcoviando tem baixa resistência à pressão, como um cavalo que tem muita energia e sai corcoviando. Onde eu quero chegar falando sobre isso? Eu quero chegar no ponto em que o que faz com que o cavalo entre no corcove? Qual é o limite dessa pressão? Qual é o limite que gira a chave do cavalo e faz o cavalo entrar na chave fuga? Nós temos que pegar esse ponto e levar esse ponto a um ponto de maior resistência, de um local onde o cavalo não vai à toa sair corcoviando, certo? Será que eu fui claro? Então, eu quero mostrar para vocês alguns videozinhos de treinamento que você pode fazer com o cavalo para aumentar essa resistência dele. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas tem a ver, claro, com a dessensibilização. Por exemplo, tem a ver com a conexão, tem a ver com técnica, com propriocepção, tem a ver com treinamento, tem a ver com você fazer exterior apresentando o mundo para o cavalo. Um treinamento que eu fiz com um cavalo e quero mostrar para vocês. Por exemplo, eu adoro esse tecido porque eu posso fazer 1000 coisas com esse tecido, que é um TNT de 5 metros. E, nesse caso aqui, eu peguei e amarrei esse tecido num cavalo que tinha muito medo de coisas lá atrás dele.
Mas vejam só que eu não estou utilizando esse tecido para afogar o cavalo. Eu treinei ele passando tecido, caminhando com ele ao passo. Eu não amarrei o tecido no primeiro momento. Esse momento já está no momento mais avançado. O cavalo não está desesperado com o objeto em cima dele, perto dele. Nesse caso em particular, inclusive, é um cavalo que passou por muito treinamento de dessensibilização. Dessensibilização é uma palavrazinha feia, chata, né? Mas é a mesma coisa que banho de manta, né? Tem o banho de manta, que é uma dessensibilização. No exterior, toda vez que sai um passarinho da moita, é um tipo de dessensibilização. O cavalo aprende a suportar as coisas que são estranhas. Isso é muito importante para um cavalo. E eu quero mostrar para vocês também outro vídeo de como a gente pode... Vejam só, isso não é a solução. Isso é um dos exercícios, das centenas de exercícios que existem para evitar que um cavalo saia corcoviando à toa. Tanto é que você vê esses caras na Europa trabalhando com cavalo Bambi, tudo, vira e mexe corcoviando, até porque os caras muito provavelmente não praticam tantos exercícios. Notem esse outro exercício que eu faço, do cavalo passando sobre a lona e também mesclando o trabalho de propriocepção com cavalete, utilizando o charreteamento, a guia longa. Olha só que bonitinho que ele tá. Esse cavalo, vamos fazer a suposição que esse cavalo tem essa baixa resistência à pressão, que faz ele sair corcoviando numa condição de fuga. Não é a barda, é o cavalo que sai corcoviando. Nesse caso, eu já fico longe, porque eu não quero correr o risco de receber um corcove dele, e vou apresentando várias coisas para ele aumentar essa resistência ao corcove. Sacou? Olha que bonitinho isso. Exercício simples não é. Não é. Esse exercício é um pouco mais hardcore, é um pouco mais difícil, porque fazer o charreteamento não é simples. Fazer o cavalo passar sobre uma lona, menos ainda. E fazer o cavalo passar sobre a lona e logo em seguida fazer o trabalho de cavalete com vários cavaletes, não tentem isso em casa, porque vai dar chabu. Não é assim que funciona. É um cavalo que eu passei meses trabalhando com ele para chegar nesse ponto. Mas, olha que bonitinho, olha que show. Eu adoro esse trabalho, eu fico vendo esse vídeo curto, repetido várias vezes, porque é gostoso, porque é bonito, cara. Né? É saudável ver um trabalho desse. Esse aí eu mostrei essa semana, né? É um trabalho de banho de manta, de sensibilização, popularmente falando. É um cavalo que tem um pouco medroso, um pouco assustado, e nesse caso do vídeo, que eu vou deixar um card aqui para você assistir, sobre essa questão do time. Quando o cavalo reagir e caminhar para trás, o que você deve fazer? Tem um procedimento correto para ser feito. Não dá para fazer qualquer coisa, tá certo? É muito bonitinho esse vídeo, cara. Eu gosto muito, porque eu falo nesse card aqui, nesse vídeo, sobre a pressão que você deve exercer no momento que o cavalo reage. Se você põe muita pressão, dá problema. Se você põe pouca pressão, dá problema. Voltando ao vídeo anterior da menina, que ela mal tentou colocar alguma pressão para tentar conter... Ai, que fone ruim, cara! Para tentar conter aquele cavalo que logo ela desceu, saiu correndo dela, né? Puta cavalo bardoso, né? É horrível ter um cavalo assim. Eu não sei o que é pior, um cavalo que sai corcoviando ou um cavalo com barda que fica empinando. Nos dois casos é uma porcaria. Galera, vocês curtem esse vídeo? Façam o curso Cavalos de A a Z comigo, com Sérgio De Fiore e Malvina Parré. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar um card aqui também do aulão que nós fizemos juntos. E que um aulão muito gostoso, nós vamos fazer outro, fique esperto. Dê um like se você gostou do vídeo, compartilha, porque isso é muito importante. Inscreva-se no canal, porque é muito importante inscrever-se no canal. E cuidem-se muito nesse momento.
Um beijo grande, saudades de todo mundo, estou muito afim de ver vocês presencialmente, de dar curso presencial. Putz, né? O clima está pesadão. Cuidem-se, do fundo do coração. Beijos.